Som 100% digital. Sistema de comerciais computadorizado. Tecnologia de última geração. Muito mais potência no seu rádio. 24 horas no ar. Esta é a rádio. A original. Epa babá, vem lavar minha alma. Ora eu me purifique em tuas águas. Oia, sopra em mim felicidade. Iroco rege o tempo, lei e fé. A benção motumba o colofé. Bom dia, pessoal, bom dia. Começa mais um programa Conversas e Estilos com a nossa locutora Fernanda de Paula. Tudo bem com você, Fernanda? Bom dia, Rick. Bom dia, meus amigos, minhas amigas que acompanham, assistem e ouvem o nosso programa Conversas e Estilos, que vai ao ar todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Hoje, nós começaremos o nosso programa de uma maneira muito especial. Ontem comemorou-se 14 anos de que foi sancionada a Lei Maria da Penha, lei federal brasileira, que tem como objetivo punir de forma adequada e coibir os atos de violência doméstica contra a mulher. A cada hora, mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil, sendo que 76% delas são vítimas de violência vindas de seus parceiros ou ex-parceiros. E desta forma, nossa equipe do programa Conversas e Estilos presta a solidariedade à nossa companheira Yura Gomes, que é apresentadora do programa Rainhas Tatuadas, aqui na Rádio Boa Música FM, que foi covardemente agredida pelo seu companheiro ao vivo no dia de ontem, na noite de ontem, durante a transmissão de uma live que ela estava fazendo. Então, Yura, tenha aqui o nosso abraço, sinta-se acolhida, e eu digo a todos e a todas que estão assistindo que, em caso de violência, denuncie. Diz que 180, denuncie. Esse número 180, ele atende as pessoas, as mulheres que sofrem assédio e sofrem violências domésticas. Denuncie, não deixe para lá, não deixe para trás. E dizer que amanhã é Dia dos Pais. E nós gostaríamos eu quero dedicar especialmente esse programa a uma pessoa bastante especial para todos nós, a pessoa que mantém, que dá sustentação, que apoia, que dá forças para nós continuarmos a nossa caminhada e a nossa trajetória dentro desse universo, que é o Rodrigo Augusto, que é um pai brilhante, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente compactua com as nossas ideias e convicções. E a você, Rodrigo Augusto, desejo um excelente Dia dos Pais e, através de você, cumprimento a todos os pais, inclusive o nosso convidado de hoje, que também é um pai maravilhoso, uma pessoa muito querida, uma pessoa bastante especial, né, que é um jornalista, ativista do movimento negro, que já esteve à frente de várias lutas
e tem uma trajetória, uma história de luta, uma história de vida que realmente é exemplar. O nosso convidado de hoje é Nuno Coelho. Muito obrigada, Nuno Coelho. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fernanda. Bom dia a você, um bom dia a todos os rádio ouvintes da Boa Música FM. Muito obrigado por essa oportunidade. Tão feliz neste sábado. Ai, que bom. Nuno, eu, antes de mais nada, quero agradecer a sua disponibilidade em estar conosco nesse momento tão especial, nessa edição marcante, né, onde a gente fala das nossas lutas, das nossas trajetórias, das nossas convicções, e também a gente fala de momentos bons, né, que nem tudo é tão triste, né, e tão sofrido, mas a gente tem aí o Dia dos Pais, e é assim, a gente sabe, né, que o quanto dedicado você é, né, quanto parceiro você é de seus filhos, né, então, muito obrigada por ter aceito realmente o nosso convite. Nuno, conta, você é jornalista, ativista do movimento negro, né? Esteve muito tempo à frente da direção nacional dos APNs, que é Agentes de Pastoral Negros, e eu gostaria de saber um pouquinho, gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, como que começou a sua história dentro desse contexto, né? Como que você começa a sua história dentro dos APNs e a sua história de luta dentro do movimento social? A minha trajetória, ela é muito recente, né? Eu tenho 45 anos de idade, então metade da minha vida é dedicada ao movimento social. Eu comecei ainda muito jovem, né, cerca dos 20 anos de idade já nessa militância, justamente por uma visita, para uma primeira relação com o continente africano. Eu fiz uma viagem ao Zimbábue, no sul do continente africano, e ali foi a minha, embora eu seja negro, eu nunca tive uma experiência com a negritude, eu nunca tive uma experiência com o significado político do ser negro, né? Essa identidade negra, ela é muito maior do que apenas ter a pigmentação negra. E esse impacto, esse encontro com a negritude eu tive justamente a partir desta viagem ao continente africano, sobretudo ali no Zimbábue. Porque a gente tinha uma dimensão de África a partir daquela leitura que os livros didáticos na escola nos mostravam, né? Uma África que parecia uma savana, uma África que era identificada com um jardim zoológico, né? E não aquela África real, um berço da humanidade, porque é um continente mais antigo do mundo, né? É um dos países mais antigos da história da humanidade, e tudo, então, é parte dali. E a gente não tinha essa dimensão. A outra dimensão que não se tinha era de que os países africanos, além dos seus costumes próprios, além da sua cultura própria, além da sua trajetória política própria, ela tem também muitas coisas que se encaixam com a nossa realidade brasileira aqui. Elas se cruzam, tem olhares cruzados entre Brasil e África, né? Seja na sua cultura, nos seus costumes, na sua trajetória, até porque o Brasil é um pouco berço dessa África, né? Muitas coisas que nós temos e vivemos aqui são costumes de uma herança africana vinda nos navios negreiros. E aí, voltando para o Brasil, então isso me inquietou. Bom, eu preciso entender melhor a minha história, conhecer mais a minha história. E comecei, então, a pesquisar e a verificar que muito dos problemas sociais que existiam na África também existem aqui no Brasil, até
por condições sociais e econômicas e políticas da própria população negra aqui. E isso, então, me despertou muito. Foi nesse viés de identificar a minha identidade negra e a minha ascendência africana é que eu, então, optei por fazer parte do movimento negro. Ao longo desses 20 e poucos anos, a minha única entidade no movimento social foi os Agentes de Pastoral Negros, que é uma das organizações mais antigas do movimento negro brasileiro, uma entidade civil do movimento negro, tem 36 anos de história, de trajetória na luta antirracista aqui no país, e desde então é nela que eu milito, nela que eu me identifiquei e construí essa pertença negra, né? Como eu dizia, não basta ser negro de pele, você tem que ter a consciência do que é ser negro. E essa consciência eu adquiri e descobri através da minha militância no movimento negro a partir dos Agentes Pastoral Negros. Ah, sensacional. Dentro dessa sua história, da sua trajetória, você fez várias viagens para outros países, por mais diversos continentes, né? E o que você trouxe, o que você absorveu dessas experiências e trouxe de modo que você pudesse aplicar de uma forma efetiva dentro do movimento aqui no Brasil, dentro da sua luta, da sua história de luta? Ao longo desses anos todos, né, eu tive já nos 5 continentes, ao todo foram 24 países visitados, e nesses 24 países eu pude identificar assim, a maneira, né, de se vivenciar essa experiência de negritude. Ela embora nós, negros e negras, somos irmãos em diversos lugares, né, temos essa familiaridade em qualquer lugar que a gente esteja, mas a maneira de viver essa negritude é diferente, né? E isso foi comprovado agora, ao longo desses últimos meses. A gente tem visto aí quantas cobranças nós aqui, ativistas do movimento negro no Brasil, estamos tendo em função da realidade norte-americana. Nós somos negros como eles, mas a forma de viver essa negritude, o impacto de viver politicamente essa negritude é diferente. Então, cada um dos países que eu pude visitar, que eu pude estar, a gente percebe esses vários elementos da negritude e a forma de viver. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma vestir uma indumentária negra, uma roupa africana, etc., num dia de festa. Então, você vai ali na Colômbia, os afro-colombianos vestem essas roupas cotidianamente. Você vai lá no Equador, eles têm uma outra postura de lutar. Você vai aqui no Uruguai, os afro-uruguaios são mais políticos, mais ativistas, mais. Então, são questões assim. Lá na Europa, hoje, a forma da negritude viver a sua experiência, né, ali na Espanha, por exemplo, que é mais divisa com a África, é uma luta mais imigratória, é uma luta mais empoderada no sentido da luta pela vida, pela sobrevivência dos africanos que atravessam a fronteira do continente europeu. Então, são metodologias diferentes de viver a mesma negritude. Por quê? Porque são vividas de forma diferentes. Mas cada um deles eu trago um elemento diferente, uma postura diferente e uma forma diferente de entender, de compreender tudo isso. Então, a gente passa a respeitar mais a identidade de cada povo e a maneira deles atuarem politicamente a partir de onde eles estão. Essas viagens serviram muito para isso, para poder ter essa experiência e esse reconhecimento, essa respeitabilidade da forma de atuar e de viver de cada povo. Você esteve à frente dos APMs durante muitos anos como coordenador nacional, né? E durante esse processo,
você, não diferente, mas de uma forma mais presente e mais intensiva, participou de muitas trajetórias de lutas e conquistas que o movimento negro teve ao longo tem tido ao longo dos anos, né? Houveram muitos avanços, muitas conquistas. Conta um pouquinho dessa história e da sua experiência enquanto presidente, como que foi para você, o que você aplicou, quanto tempo você ficou à frente dos APNs enquanto coordenador nacional? Bom, eu coordenei os APNs, o núcleo dos APNs aqui no estado de São Paulo, por 2 anos, e depois fui para a coordenação nacional da entidade por mais 5 anos. Né? Foi uma gestão de 2 e depois mais uma segunda gestão de 3 anos. Um período da história do Brasil bastante interessante, porque o movimento negro você pode dividi-lo em várias etapas ao longo do tempo. Né? Então, o século XX foi marcado por aquele período do fim da ditadura militar, onde o movimento negro teve uma postura mais política, mais ativa no enfrentamento ao racismo, mas, ao mesmo tempo, na lógica de cobrar do Estado brasileiro uma tomada de posição. E a tomada de posição objetiva, concreta, na construção de ações afirmativas e de proposições que pudessem enfrentar o racismo por dentro da estrutura de Estado, por dentro da ativação de políticas públicas. Né? Então, foi um pouco esse o período que eu peguei, esse período mais efervescente do século XXI, em que nós tivemos esse encontro direto com as políticas públicas de ações afirmativas. Então, eu pude participar de forma muito objetiva, praticamente de todas as construções dessas políticas. Então, a política de cotas, a criação do Estatuto da Igualdade Racial, então toda a sua tramitação no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, articulação com o governo federal, a gestão junto ao próprio movimento negro, né, porque a gente precisava conversar, dialogar, chegar numa feitura mais pura e acabada de um estatuto que desse vida às políticas públicas aqui no Brasil, uma garantia institucional às políticas públicas no Brasil. Então, tudo isso demanda esforço e colegialidade. Né? E nós, então, participamos desse processo todo. Então, a política de cotas para os serviços públicos, a agenda para as comunidades quilombolas, a agenda pública para as comunidades quilombo no Brasil, o programa de saúde integral da população negra, todas essas questões, né, foram um período, assim, digamos aí, de uns 15 anos de muita efervescência, e eu tive o prazer de participar ativamente de toda a construção dessa agenda política para a efetivação de políticas públicas. Então, isso também me credenciou a ocupar alguns cargos públicos, inclusive, né, na gestão da Fundação Cultural Palmares, no estado de São Paulo. Depois, o Conselho, ocupar uma cadeira de titularidade no Conselho Nacional de Igualdade Racial, onde eu fiquei 4 anos como titular. Então, essas concepções políticas, elas foram agora, neste século XXI, onde eu tive a oportunidade de participar muito ativamente da construção de todas essas ações. Nuno, você participou, como você mesmo disse há pouco, você foi presidente foi o primeiro presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial aqui na cidade de São Paulo, né? E também fez parte do Conselho Nacional da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né? Dentro falando de uma forma mais ampla, né, nacionalmente, dentro da CEPIR, como que foi a discussão e
e a trajetória política, né, ali dentro daquele espaço, porque a gente está falando de um organismo nacional, aonde tem elementos que representam todo o país, representam os negros de todo o país para a construção da política de igualdade racial. Então, conta um pouco para nós como foi a sua experiência dentro desse espaço. Primeiro, aqui na cidade de São Paulo, o Conselho da Coordenadoria do Negro foi uma experiência, para mim, foi um laboratório, né, básico, porque foi o primeiro conselho ao qual eu fiz parte e já cheguei como presidente desse conselho. Você esteve ao meu lado como secretária naquele momento, e a constituição daquele conselho aqui na cidade, devido às complexidades da metrópole, né, uma cidade que é quase um país, com muitas diversidades e com muitos enfrentamentos cotidianos, a gestão pública tinha dificuldade de entender qual era o papel de uma ação afirmativa para constituir políticas para a população negra aqui, né? Então, foi um enfrentamento que nós tivemos que fazer naquele momento de conquistar espaço. Quem está chegando precisa conquistar o ambiente e garantir confiabilidade. Então, nós tínhamos, na época, um secretário, que era o Ricardo Montoro, que nos deu confiança, que acreditou no nosso papel enquanto não gestor público, mas enquanto controle da política pública, enquanto um órgão de promoção, né, da igualdade racial, carecia de um diálogo com a sociedade, carecia de um despertar da sociedade para a feitura dessas políticas. Então, naquele momento, nós tivemos o apoio muito grande da coordenadora de igualdade racial à época, Maria de Laia, que confiou e acreditou neste conselho como um braço, né, como um grande apoio na articulação dessas políticas públicas. Isso avançou muito. Nós fizemos a conferência municipal e isso ajudou muito a constituir a política aqui no município. Para mim, foi um grande laboratório. Daí eu fui para o Conselho Nacional, indicado na vaga do Movimento Negro, porque o Conselho Nacional ele tem uma outra configuração. Ele é um conselho de promoção da igualdade étnico-racial. Então, ele, além, evidentemente, que a ênfase dessa política era na população negra, mas ele tinha também uma ascendência nos povos indígenas, nos povos ciganos, nos povos tradicionais, então, as comunidades de fé, Umbanda, Candomblé, e também nas outras etnias, portanto, judeus, palestinos, tinham assento ali naquela secretaria. E o Conselho tinha, então, essa configuração também. E aí eu fui para lá na cadeira dos movimentos sociais negros, né? E a trajetória de um Conselho Nacional é muito interessante, porque o papel da sociedade civil, e de uma forma muito orgânica, praticamente te toma uma boa parte do seu tempo, da sua vida, da sua militância, do seu ativismo, mas também da sua ação política, né? No controle da política, mas, sobretudo, na articulação com o mundo da política. Então, a gente tinha uma interferência muito grande no Congresso Nacional, nós tínhamos uma gestão muito ativa junto aos ministérios, junto à estrutura de governo, nós tínhamos uma relação muito proativa com os estados e municípios, né, para fazer, porque o Conselho Nacional, ele não é só aquele ambiente ali de uma reunião mensal. Você vai lá, passa algumas horas, alguns dias, naquele ambiente de uma reunião formal. Você tem o cotidiano da vida política, na gestão da igualdade racial. Então, isso para dizer que um gestor público, ele não é a autoridade máxima naquela ação. Ele pode ser uma autoridade, evidentemente ele é uma autoridade, mas ele não pode tudo. Ele pode algumas coisas. Então, tem outras coisas que ele depende de apoios. Como dizia a nossa amiga Laia, existe um teto aonde ele pode ir. Daquele teto em diante, ele precisa de outros atores, precisa de outras pessoas para ajudar
no rompimento de algumas barreiras. E é um pouco isso que o Conselho tem a fazer, tem a cumprir como uma das suas missões, né? Fazer além daquilo que a gestão pública não pode, por força de lei, por força institucional, por força de regimento. Então, tem alguns limites que o poder público pode cumprir e tem algumas outras coisas que dependem de apoios. E aí o Conselho de Igualdade Racial é esse apoio na estrutura, na instituição, na feitura da política. Esse novo formato que se dá, que está o Conselho, e a maneira com que a política pública de igualdade racial, para as mulheres, entre outras coisas, estão sendo trabalhadas e aplicadas, você considera que isso que haja uma perda de valores, de direitos e conceitos? A política de igualdade racial no Brasil, ela vem perdendo forças já há algum tempo. Ela vem deixando de ser o centro da agenda política para ser apenas um pêndulo lateral. Então, na medida que ela deixa de ser o centro, que deixa de haver investimento no orçamento, que passa de haver investimento técnico, braços, né, para a execução dessa política, a tendência é ela sofrer uma inflexão. E essa inflexão que ela vem sofrendo ao longo dos tempos, ela tem uma ascendência muito maior agora, neste governo atual, né? Ela deixou de cumprir várias metas, ela desestruturou aquilo que ela era antigamente, né, da maneira que ela foi constituída, ela se perdeu um pouco neste cenário de políticas menos agressivas, né? Ela deveria ser mais arrojada, não é porque ela é uma política de igualdade racial, ela é uma política meio, né? Ela não é uma política finalística, ela depende de outros departamentos, ela depende de outros atores para a execução dela. Então, na medida que ela deixa de ser um pouco essa organização de transversalidade, deixa de coordenar essa agenda de transversalidade, ela se enfraquece e desaparece do cenário, como é o caso hoje, né? A política de igualdade racial no Brasil, ela perdeu espaço, ela deixou de ser o centro, ela não tem mais visibilidade como ela tinha no passado, ela tem hoje uma importância muito menor na agenda política brasileira, e o que é muito ruim, porque a maior população do Brasil é negra. Na medida que você tem uma população gigantesca, 56% da população brasileira, em números absolutos, hoje mais concentrado na região, depois, lógico, evidentemente, depois da capital de São Paulo, ela está concentrada na região Nordeste, essa população passa a ser cada vez mais pobre, cada vez mais carente de ações estruturantes, né, e passa a sofrer uma carestia enorme, porque você não tem socorro do Estado, você não tem atenção política e você deixa de ir ao encontro das pessoas que são as mais marginalizadas, não só na sociedade, mas também na própria ação política, porque tudo é política. Tudo que a gente respira na vida é uma ação política. Você depende de algo ou de alguém para que você possa sobreviver, né? Então, isso é um ato político. Então, na medida que você perde esse espaço, você perde essa visibilidade, você passa a ser mais carente e mais necessitado. Com certeza. Nuno, mas dentro disso que você coloca, você não acha que é um equívoco? Porque, conforme foi dito, né, nós, os negros e pardos, são a maioria da população aqui no Brasil, né? Mais acentuado em algumas regiões, como você mesmo colocou. No entanto, os indicadores e os casos, eles têm tido tem sido constante e tem tido um aumento bastante expressivo, bastante significativo, né, quando a gente fala
a respeito de racismo, entre outras coisas. A gente, nos últimos tempos, eu acho que esse assunto ele se tornou mais presente no cotidiano das pessoas em decorrência do caso do George Floyd nos Estados Unidos. No entanto, aqui em São Paulo, por exemplo, né, e no Brasil, né, nós temos situações contínuas, né, que se assemelham, ou não, às vezes não com tanta intensidade, ou não importa, mas que são casos que não cessam, né? E a cada dia tem mais volume. Então, não é um equívoco a minimizar, né, dentro do contexto político, minimizar essa questão, né, colocar ela em segundo plano, a discussão da política, porque hoje está na pauta do dia, né? Está na pauta do dia porque teve a ascensão, veio de fora, mas aqui os casos não cessam. Como que você vê isso? Isso tem a ver com a estrutura, né, do próprio país, da Constituição do próprio país. Um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura, e aqui para nós é muito recente isso, né, tem um pouco mais de um século. Então, há uma questão de concepção. As pessoas precisam conceber a ideia do racismo e precisam entender que isso é estrutural e é estruturante. Ele é estrutural porque vem desse nascedouro do país, né? Vem da Constituição do país, e quando o Brasil é descoberto e chegam aqui, já chegam trazendo, quer dizer. Então, desde sempre, o negro foi essa mão de obra pesada na estrutura do país. E ele é estruturante na medida que as pessoas olham para o negro já como algo, né? O exemplo que nós vimos agora, correndo as mídias sociais aí, hoje de manhã, o caso que ocorreu ontem aqui no interior de São Paulo, é elementar. Isso é básico, isso é todo dia, isso é cotidiano. O caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil é constantemente, né? Nós temos gente sendo sufocada ou pela mão da polícia, ou pela estrutura do Estado, ou pela mão da sociedade, de alguma forma, e nessa base a nossa juventude, sobretudo, cada vez mais agredida, cada vez mais sendo açoitada por esse sistema social. Então, é uma questão elementar. As pessoas precisam ter consciência do que significa o racismo, né? Diferente de preconceito. Preconceito é uma coisa, racismo é outra coisa. O racismo, ele é muito mais perverso, o racismo é muito mais chocante, o racismo ele é muito mais pesado, né? O racismo nos sufoca. À medida que o preconceito, ele é um pré-entendimento que alguém tem sobre alguma coisa, sobre a ação de alguma pessoa, sobre... né, você se antecipa a alguma coisa. Isso é o preconceito. Você cria no seu imaginário algo que pode ser real ou não. Agora, o racismo, não. As pessoas te agridem pelo simples fato de você não ter a cor da pele delas, e por você não pertencer ao espaço social delas, por você não circular no espaço, ou quando você passa a ocupar o espaço que é dela também, então ela se sente agredida, e a forma imediata é a sua raça, a sua cor, a sua origem. Né? Então, isso... a sociedade precisa entender isso, e o tema racismo no Brasil não pode ser uma questão apenas do negro, porque quem causa o racismo não somos nós. Quem causa o racismo são aqueles que não são iguais a nós. É aqueles que não têm a nossa pele. Eles é quem provocam esse racismo. Então, são essas pessoas que, em primeiro lugar, precisam entender o que significa ser negro, o que significa não ser iguais a eles. Se colocar no lugar do outro, é preciso se colocar no lugar do outro. Isso é humano.
Você bem colocou aqui o caso do interior do rapaz da loja, né, que foi trocar o presente do Dia dos Pais, e ontem o entregador do aplicativo que sofreu racismo pelo cliente, entre outros, né? Só que, assim, hoje nós estamos vivendo um momento muito ímpar em nossas vidas, eu digo mundialmente, que é a crise sanitária, que tem matado muitas pessoas, né, ceifado muitas vidas por conta do vírus que está aí. Só que a polícia continua matando, tanto quanto, né? A polícia continua matando, os jovens continuam sendo, os jovens negros periféricos continuam estando na mira, né, do Estado, e a gente tem que se deparar com situações aonde tem que se dividir entre se proteger do Estado e se proteger do vírus, enfim, né? As vidas continuam sendo ceifadas, né? A vida do negro, ela continua tendo menos valor. A impressão que se tem é essa. Você tem esse olhar a respeito disso? A pandemia, ela veio revelar muitas coisas. Ela foi um mal muito grave, porém acabou servindo também aí para despertar muitas coisas na sociedade, né? E uma delas é justamente o quanto o racismo e quanto a perversidade das questões sociais afligem essa população. A população pobre, a população que está na periferia, a população negra que está nesse conjunto, né, de situações periféricas e sociais também, né? Aí, na medida em que a comunidade não negra está recolhida, né, está vivendo o seu isolamento social, a sua quarentena no seu home office, nas suas casas, a população branca que está nesse entorno periférico, ela tem que deixar o seu isolamento, ela tem que deixar a sua quarentena para poder ir servir, para poder ir trabalhar, para poder ir para os aplicativos, porque é o que resta a ela, né? Esses trabalhos de base, como diz assim, essenciais para que o outro possa viver, né? Então, para que alguém possa sobreviver, alguém precisa trabalhar. Então, enquanto a comunidade branca está recolhida lá no centro da sua casa, com a sua família, então ela não pode ir para o restaurante, mas o aplicativo precisa entregar esse alimento na casa dela. E quem vai entregar esse alimento na casa dela é um jovem negro que mora na periferia. E acaba ficando aí à mercê de todas as situações pandêmicas, sanitárias, essas crises mal resolvidas, mal interpretadas e que não tem assistência o suficiente para atender a todos, enfim. São questões aí que a pandemia veio nos revelar. O quanto essa mão de obra negra, periférica, ainda é necessária e o quanto isso ainda causa danos à população em geral. Nós tivemos aqui, num outro momento, com um bate-papo com o nosso presidente global da CUFA, né, o Pedro Zezé, e eles têm uma fala que é muito marcante, né, quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de favelas, comunidades, entre outras coisas, né, que ele fala que a favela é potência, né, que, enfim, e que através desse processo da pandemia, ainda que com todos os desgastes e todas as tristezas que ela traz, nós conseguimos também identificar e descobrir pessoas incríveis que se projetaram
se descobriram, né, no seu novo normal. Eu digo no caso de microempreendedores, né, pessoas que estão buscando, com uma forma de buscar meios de sobrevivência, acabaram se descobrindo, né, dentro desse cenário. Como que você vê isso? Você tem algum relato? Conhece algum caso de alguém que se sobressaiu, mesmo dentro desse processo, que se descobriu, né, como um criador ou empreendedor ou algo parecido? Eu vi um caso recentemente que eu achei bastante interessante, que era uma conhecida minha. Ela tinha uma loja física de roupas, né? E por conta desse período da pandemia, ela conseguiu manter essa loja apenas até, acho que início de maio, uma coisa assim. Depois ela foi obrigada a fechar a loja totalmente, dispensou os funcionários dela, e ela criou uma loja virtual, então. Foi para as redes sociais dela, Facebook e Instagram, e criou essa loja virtual com tudo que ela tinha de peças. Ela então fotografava, colocava ali, e isso deu a ela um salto muito grande. Ela disse que ela consegue hoje sobreviver muito mais por essa loja virtual do que pela loja física que ela tinha. E ela disse que agora, então, não abre mais, ela não vai mais criar uma loja física, porque ela virou uma afroempreendedora virtual. Então, esse novo normal está trazendo essas novas modalidades de um novo virtual aí para os afroempreendedores, né? Mais barato, mais comercial, de repente, porque você consegue chegar mais longe, né, nos espaços e nas estruturas aí das plataformas. Então, isso eu acho que vai ser... esses ambientes hoje que a pandemia revelou, dos virtuais, eu acho que agora vai ficar, né? Porque as estruturas estão aumentando, as pessoas estão se conectando mais, estão encontrando meios e maneiras de se comunicar mais com pessoas que talvez tivessem dificuldades no passado de se encontrar. Nós mesmos, os APNs, agora têm feito essas reuniões virtuais quase que cotidianamente, e os nossos quóruns têm aumentado assim absurdamente nos últimos meses por conta desse ambiente virtual, né? Eu sou hoje secretário adjunto da Comissão Justiça e Paz, da Conferência dos Bispos do Brasil. Então, as nossas reuniões, que eram presenciais a cada 2 meses, elas se tornaram quase que quinzenais, porque esse ambiente virtual tem possibilitado o diálogo mais constante, né? mais premente. Então, você veja hoje aqui o programa Boa Música FM tem um alcance muito maior do que talvez no passado, onde as pessoas só tivessem aquele rádio físico para poder acessar, né? E hoje os ambientes virtuais têm favorecido qualquer classe social a ter essas relações. Então, o novo normal veio para ficar, mas espero que sem essa pandemia, acho que, né, o que a gente mais deseja é que seja livre dessa Covid-19, e as vacinas possam chegar o mais breve possível para imunizar toda a sociedade, mas esses ambientes de diálogo, esses espaços de relações sociais vão permanecer. Eu acho eles muito frutíferos, sobretudo para que a nossa voz alcance o maior número possível de comunidades e de pessoas para a reflexão cotidiana. Mesmo com essa diferenciação, né, dentro da questão do empreendedorismo, a questão dos indicadores relacionados ao emprego, elas também acabaram se tornando bastante expressiva, né? Então, nós estamos aí com um índice de desemprego muito grande, onde as pessoas mais afetadas, claro, são as menos favorecidas, as que tiveram menos oportunidade de se capacitar, entre outras coisas, né? No entanto, quando a gente fala em empreendedorismo,
a gente percebe que dentro desse nosso universo, muitas mulheres, elas se destacam, porque muitas delas são arrimos de família e têm que se desdobrar, continuaram trabalhando, né, mesmo durante o processo mais severo de quarentena, um período de isolamento. Eu queria saber de você, Nuno, se os APNs têm alguma política ou algum desenvolvimento ou algo direcionado para a questão das mulheres. Não, diretamente não, mas indiretamente a gente apoia várias ações de pequenos empreendedores, contribui para a formação de pequenos empreendedores. Nós temos ajudado muito na elaboração dessas políticas de empreendedorismo afro, sobretudo aqui em São Paulo. A lei do empreendedorismo afro teve a nossa participação muito forte no começo, né? E em alguns estados do Norte, Nordeste, em especial no Nordeste, as mulheres têm ajudado com essas pequenas, não é fábrica, essas pequenas oficinas de corte e costura. Então, ajudar ali a fomentar o corte e costura, como as mulheres podem aprender essa ferramenta, né? Agora, esses mecanismos novos de pequenos empreendedores, a gente tem ajudado muito, né? Lá no Piauí, por exemplo, em Teresina, uma irmã nossa tem ajudado a distribuir, a fazer máscaras para a comunidade periférica, para as favelas, enfim. Então, ela juntou um grupo de mulheres e tem dado a elas uma aula de corte e costura para poder fazer as máscaras e distribuir para a comunidade. Quer dizer, terminando esse processo ali, já vão estar formadas, vão estar aí preparadas para poder trabalhar em algum lugar com corte e costura. Então, a gente tem contribuído dessa forma, porque agora está tudo muito limitado, está todo mundo a passos muito curtos, mas tem contribuído dessa maneira. E aqui na cidade de São Paulo e em nível Brasil, para que nós tenhamos uma retomada e uma política mais efetiva para a população negra, especialmente, né, não menos importante os outros povos, mas especialmente para a população negra, o que você acha que precisa mudar? O que precisa mudar é justamente o início da nossa conversa aqui, essa consciência. As pessoas precisam se conscientizar, né, de que nós somos povos, né, se conscientizar que somos todos iguais, devemos ser cada vez mais iguais, né, se conscientizar que a nossa causa, a nossa luta não é específica nossa, ela é de todos. Precisa se conscientizar de que os ambientes é para todos, então aonde cabe o não negro, tem que caber também o negro, né? As pessoas precisam entender que o ódio não é o melhor caminho, né? Esse ambiente de enfrentamento de ódio, se não concorda com a minha ideia, então imediatamente é agredido, imediatamente é exterminado, imediatamente é açoitado. Isso precisa acabar. Não se constrói um país humano desta forma. Não se constrói uma sociedade mais igual desta forma. A gente constrói respeitando opiniões, respeitando ideias, ainda que não concorde com as ideias das pessoas, nós temos que respeitá-las, né? Eu posso não gostar da sua blusa, mas é você quem a comprou, é você quem está usando, enfim, né? Eu tenho que respeitar isso, né? Então, esse espaço social que a gente vive, ele precisa ser, né, essa pergunta hoje, que está tão latente aí na sociedade, né, que veio lá dos Estados Unidos a partir do George Floyd, vidas negras importam, né? Então, eu hoje estou perguntando, vidas negras importam a quem?
As pessoas que dizem isso precisam dizer, elas importam a quem, por quê, para quê. Então, na medida que a gente bota essa pergunta na boca dos outros, eles começam a refletir, bom, importa por isso, por isso, por isso, por isso, elas vão ter que reagir de alguma maneira. Né? Então, em ambientes como este programa da Rádio Boa Música FM, favorece esse tipo de reflexão. Né? É um ambiente favorável para as pessoas pensarem o que fazer para mudar, o que fazer para se constituir uma sociedade mais justa, mais humana, mais igual, né? Para que a gente o direito universal, todos são iguais, é um processo lento, né? Poderia ter sido muito mais ágil, se tivesse muito mais consciência, e uma consciência de base, não é uma consciência que se adquire na sala de aula, uma consciência que vem do ventre materno, é uma consciência que vem da sala de casa, da mesa da cozinha das pessoas, conversar mais sobre o tema, dialogar mais sobre essas questões, né? Envolver mais as pessoas no convívio social com os diferentes, sobretudo. Isso ajudaria a chegar na escola com a consciência já formada. Os meus filhos, quando chegaram na escola, já chegaram conscientes do que é negritude, conscientes da identidade deles e do nascedouro deles. Então, essa imagem que está aqui atrás de mim é um adinkra africano que eu trouxe do Senegal. Olhar para a África, então, olhar sempre para esse tipo, né, é ter essa consciência de onde nós viemos. É ter essa consciência do que significa a nossa negritude, o que significa a sociedade em que nós pertencemos hoje. Não é simples, não é fácil, mas é possível. E o possível quem faz somos nós todos. Somos nós, é verdade. Você acredita que há muito tempo foi sancionada a Lei 10.639 e ela, durante todo esse período, sempre houveram muitas resistências na aplicação da lei, né, de uma forma efetiva nas escolas. Lei essa que traria para a nossa base, que são os estudantes menores, o conhecimento sobre a história da África, a história da negritude. Você acredita que com esse novo cenário em que nós estamos vivendo, nós podemos ter um avanço sobre esse aspecto? Nesses 10 anos de existência da Lei 10.639, essa lei que trata da cultura africana e afro-brasileira na rede de educação, né? Sabe aquela vontade de encontrar coisas novas? Então, existe muita coisa, existe muito material. O que precisa é os educadores, e em especial as escolas, terem maturidade para isso, para a execução dessa lei, e que os organismos de controle social, os mecanismos de controle social sejam mais efetivos, né, no julgamento daqueles que não estão implementando a lei, daqueles que não estão executando a lei, porque lei é lei. Lei você não tem que aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar. Lei é para ser executada, é para ser cumprida. Então, na medida que não se cumpre, tem que ter regras fundamentais aí de repressão. Né? Uma repressão que para que serve uma lei se ela não é julgada, se ela não é fiscalizada, se ela não é... Né? Ela se torna uma lei morta. Então, a Lei 10.639, eu ainda não a vejo como uma lei morta. Existe muita gente empenhada, existe muito material didático, existe muitas pessoas já bem formadas, preparadas para isso. Agora a gente precisa ter elementos aí judiciais que possam ajuizar esses espaços que não a implementam, que não a colocam em prática.
né? O Ministério Público precisa ser mais efetivo. No seu ponto de vista, qual a perspectiva de futuro que você vê para os jovens negros no Brasil? Eu acho que a lei de cotas na educação foi um paliativo muito acertado, né? Ela é um instrumento, eu espero que seja um instrumento com tempo de vida curto, né? Eu não quero que os meus netos dependam de cotas para entrar numa universidade, mas é uma lei muito acertada, é uma política muito acertada, e os já egressos da lei de cotas têm um futuro muito premente na sociedade, sobretudo no mercado. São negros e negras muito capacitados, uma nova geração de profissionais que estão aí precisando de espaço, precisando de reconhecimento, precisando de valorização. Eu espero que essa nova década que nós estamos começando agora possa ser uma década muito promissora para essa juventude. Tenho grandes expectativas de que o enfrentamento ao racismo possa ser cada vez mais premente, cada vez mais forte, né, no seio do movimento social, e em especial na consciência daqueles que vão se somar a nós, aqueles que vão fazer um pacto conosco no enfrentamento a esse preconceito, para que essa juventude tenha um ambiente de maior esperança, um ambiente de maior fluxo, né, que eles possam envelhecer. Eu me dou por vencido em chegar aos 45 anos vivo. Quer dizer, então, eu, a cada ano que passo, não celebro a vida, mas eu comemoro o fato de ter vencido mais um ano. Então, isso para mim é muito ruim. Eu gostaria de poder celebrar os anos com conquistas, com vitórias, com avanços, com a esperança, com a expectativa de envelhecer cada vez mais e morrer aos 100 anos, o que seria natural. E não ligar os jornais e ver que um jovem motoqueiro de aplicativo morreu numa ação policial aos 25 anos de idade. Isso não é normal. Isso não é natural. Então, a minha grande expectativa é que esta juventude, sobretudo essa juventude hoje bem formada, que está saindo agora das universidades, tenham um futuro promissor e um futuro não distante, um futuro bem próximo. Qual a contribuição que os APMs traz para os jovens na cidade de São Paulo e nas cidades em que estão instaladas, né? Nas cidades não, nos estados em que está instalado. Existe uma política a ser trabalhada, ações para a juventude, como que funciona? A formação de base para a juventude sempre foi uma das bandeiras muito fortes dos APM. Então, nós temos algumas ações muito concretas, sobretudo ali na Bahia, por exemplo, no interior, em Vitória da Conquista, nós temos a Casa do Estudante. Então, os jovens negros oriundos do interior que vêm para a cidade de Vitória da Conquista, onde tem um dos núcleos universitários mais importantes ali da Bahia, que é o núcleo da UFPA, né, um campus da UFPA, os que vêm estudar lá, então, não tem aonde morar, não tem aonde ficar. Nós temos uma casa, um centro, então, de acolhida para esses jovens universitários, e ali eles são os que vivem ali naquele centro, estudam durante o dia na universidade, e à noite eles contribuem para o cursinho pré-vestibular que os APNs têm lá em Vitória da Conquista. Então, uma das contribuições, das obrigatoriedades para se viver ali naquele centro é contribuir com o cursinho pré-vestibular ali em Vitória da Conquista. A mesma coisa é no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, nós temos também um núcleo onde tem reforço escolar para jovens e adolescentes, então os jovens da periferia, né, passam ali o contraturno. Então, o período que eles não estão na escola, eles estão conosco, passando por formação
de dança, música, cultura, de diversas formas, mas também de inglês, de reforço escolar, né, das matérias escolares, e ali eles vão crescendo conosco. A mesma coisa em Minas Gerais, no interior de Minas, ali na região da Zona da Mata, nós temos também formação para jovens, tanto no contraturno escolar, mas também nessa formação social e política para que eles possam desempenhar a sua vida na sociedade de uma forma mais consciente, né? O que você acha que vai acontecer? O que você espera? Ou qual a sua expectativa pós-pandemia, né? Dentro desse novo normal, o que se tem como expectativa para os movimentos sociais que durante esse período se uniram, se solidarizaram, né? E fizeram, alguns tiveram a oportunidade de se manter vivos, né? E continuar a sua luta, intensificar a sua luta aqui durante o período de pandemia. Agora, pós-pandemia, qual é o seu olhar? O que você acha? O que se tem como expectativa? Bom, eu acho que muita coisa vai mudar. Agora há pouco você citava o desemprego, né? Nós vamos entrar agora em 2021. Não travou. Opa. Travou. O Nuno travou, Rick? Oi, ele travou. Pessoal, vamos... voltou. Voltou. Voltou? Vocês me ouvem? Voltou. Então, nós estávamos falando, né, desse número alto de desemprego no país. Nós vamos entrar aí o próximo ano com um número altíssimo, mais de 20 milhões de desempregados no Brasil. Isso é muita coisa. Existe uma grande expectativa agora de como é que as coisas vão se rearranjar nesse novo cenário, dentro desse novo normal, como é que as peças vão se mexer nesse tabuleiro para compor essa nova estrutura de vida que nós vamos ter. Né? É evidente que aquilo que nós tínhamos até o início desse ano como formal, eu acredito que já não vamos ter mais. Né? Ontem eu via no noticiário empresas que já vão se adaptar a esse home office, né? Já não vão ter mais aquelas estruturas que tinham antes. Eu penso que as pessoas vão ter que sobreviver agora buscando aí um outro meio de sobrevivência. Eu acho que a informalidade vai crescer muito, muito nos próximos períodos, o que é muito ruim, porque nós tínhamos, de cada 10 profissionais, 8 eram informais, né? E agora ter uma totalidade de informais é muito ruim, porque as pessoas acabam não tendo garantias né, de empregabilidade, garantias aí de segurança no mercado de trabalho, né? Não tem uma carteira assinada, não tem um seguro-desemprego, não tem... A aposentadoria já era algo que estava cada vez mais distante de nós. Então, agora com essa informalidade, fica cada vez mais. Então, como é que vai ser envelhecer no futuro? É uma grande interrogação que fica para nós. Eu acho que é um desafio que fica para os gestores públicos, é um desafio que fica para a sociedade, um desafio que fica para o mercado. Nós vamos ter agora que nos readaptar a uma nova realidade que para a gente ainda é uma incógnita muito grande. É verdade. Nuno, eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a você por estar aqui conosco e por trazer tanta riqueza nas suas mensagens, né? Por um pouco da sua experiência, para que nós tivéssemos, então, conhecimento do quanto você, como pessoa física e como pessoa jurídica, representando
a sua entidade, vem contribuindo ao longo desses anos, né, para que nós tenhamos uma política pública que venha satisfatória, né, para a população negra. Então, eu tenho certeza de que ainda temos muito trabalho pela frente, né, todos nós, né, que estamos empenhados em ver uma sociedade melhor, igualitária, com menos indicadores de racismo, que parece uma doença, né, que as pessoas têm, enfim, né, que caminha em paralelo com essa crise que a gente vem vivendo, essa crise sanitária. Então, eu quero muito agradecer muitíssimo mais uma vez. Feliz Dia dos Pais, tudo de melhor para você, e foi um prazer ter você aqui conosco, né? Eu que agradeço muito a esse convite, Fernanda. Agradeço a oportunidade que a Rádio Boa Música FM desejar um feliz dia do A conexão dele não está boa agora, né? Tá. Já volta. Isso, vamos aguardar mais um pouco. Deu uma travadinha, já volta. Pronto, voltou, Nuno. Aí. É isso, Fernanda. Muito obrigado, né? E um bom Dia dos Pais aos pais. Eu estava agradecendo, quando travou aqui, eu estava agradecendo aos filhos a oportunidade de ser pai. Então, desejo a todos uma boa quarentena, né? Que se cuidem muito, né? Para que a gente possa vencer esse grande terrível que é essa pandemia do Covid-19. Ô, Nuno, quero só ressaltar que a Rádio Boa Música FM, plataforma preta, onde nós temos a oportunidade de colocar todas as nossas questões, de dialogar a respeito de todas as nossas pautas, né? E através da nossa equipe do programa Conversas e Estilos e da Rádio Boa Música FM, quero deixar esse canal de comunicação aberto para que você e os seus possam vir a qualquer momento se colocar. Vai ser um prazer para nós termos aqui contribuições, né, das suas e de outros integrantes da sua entidade dentro da nossa realidade e do nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e vamos ocupar esse espaço. É isso aí. E a você que acompanha todos os sábados o nosso programa, fiquem bem, se cuide, e sábado que vem tem mais. Obrigada, tchau, Rick. Tchau, pessoal, muito obrigado pelo programa e bom dia a todos. Daqui a pouco tem programa Fala Paixão, bora de música. You to be. When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go, or do I keep you in the frame of my mind?